Fazer contato com o integrante da Uniafro, Douglas Belchior. Bom dia, Douglas. Bom dia a todas e todos. Douglas, primeiro eu queria que você falasse a respeito da questão do episódio, assim, mais do que lamentável, do brutal assassinato do João Alberto no Carrefour de Porto Alegre. Como é que você viu esse episódio dentro do que a gente tem aqui no Brasil de um cenário de racismo estrutural, Douglas? Com muita revolta. Acho que é fundamental manter a revolta, não naturalizar a tragédia diária que a população negra sofre historicamente. Mais um episódio drástico, né? Lamentável. E o que prova que enfrentar o racismo é algo muito complexo. Imagine, na mesma semana em que a gente, de alguma maneira, comemorava avanços institucionais, eleição de lideranças negras em eleições importantes pelo Brasil afora, é como se fosse um recado, como se quisessem dizer, olha, não pensem que estão avançando, não pensem que vai ficar mole para vocês, não pensem que vai mudar alguma coisa de verdade. Com a gente é assim. E aí eles repetem a cena histórica da barbárie, da tortura e do assassinato brutal de um homem negro. Não tem nada mais velho, mais habitual, mais clássico do que setores da hegemonia, empregados das elites, assassinando pessoas negras na medida da sua vontade. Isso é, infelizmente, um traço da própria personalidade da sociedade brasileira. É revoltante, é revoltante. Acho que a população negra, a sociedade, de alguma maneira, repudiou esse ato. E eu acho que é isso. Assim, eu estou até ainda, de alguma maneira, afetado pelo que aconteceu na última sexta-feira. É muito simbólico, na véspera do Dia de Consciência Negra, numa semana que a gente imaginava e sentia avanço. É absolutamente revoltante. Agora, como você vê, nós tivemos protestos, né? E dentre esses protestos acabou tendo ali um incêndio numa unidade do Carrefour e a reação de parte da sociedade, né, em relação a isso, falando de vandalismo, o brasileiro, de uma forma geral, não de uma forma geral, mas principalmente, existe uma parte da sociedade que acaba se importando muito mais com o patrimônio do que com a vida das pessoas, em especial as vidas negras, Douglas. Isso é outro traço da nossa personalidade. É uma sociedade patrimonialista, uma sociedade que criminaliza luta social, criminaliza lideranças sociais. Acho que, sobretudo nesse contexto do que houve semana passada, criminoso é taxar de vandalismo aquela reação tão legítima. Nós tivemos protestos em dezenas de cidades brasileiras, muitas capitais. Acho que isso demonstra que o movimento negro brasileiro também avançou no sentido do seu potencial de reação, e especialmente aqui em São Paulo, o que a gente viu foi, eu estava na marcha, eu senti o clima naquela marcha, era um clima de basta, de chega, de não aguento mais, como eu disse, é como se a gente tivesse recebido um recado do que diálogo, protesto, a gente está cansado de fazer. A cada assassinato brutal, a cada violência emblemática, o movimento negro, em todos os lugares do país, se rebela, faz protestos, faz manifestações jurídicas, incide junto ao judiciário, denuncia em fóruns internacionais, faz política. Quer dizer, tudo que diz respeito à ação dentro do parâmetro do diálogo, o movimento negro tem feito. Tudo que diz respeito a atuar dentro das normas do jogo democrático, o movimento negro tem sido espelho disso. O que houve na sexta-feira foi um sinal de perda de paciência. Não é possível que a gente continue respondendo tão desproporcionalmente às violências que a gente sofre. Aliás, mesmo se a gente olha para o que aconteceu aqui no Carrefour em São Paulo, a destruição total daquela loja, ainda assim é desproporcional.
porque eles nos matam. E o que são prateleiras de vidraças para tudo na vida? Infelizmente, existe essa cultura da valorização do patrimônio acima da vida, que é uma característica da sociedade nossa, brasileira, mas também do próprio capital, né? E esse aspecto que você destacou é importante, Douglas, porque às vezes as pessoas olham, mas nos Estados Unidos fazem protesto, aqui no Brasil não. E na verdade o movimento negro não sai das ruas, inclusive sempre protestando. Infelizmente não tem cobertura da mídia tradicional em especial, além de tomar também atitudes em outros âmbitos, no âmbito do legislativo, do próprio judiciário. Então o movimento tem se mobilizado de forma constante contra o racismo, né, Douglas? Constante. Você imagine que antes da pandemia, e dou um exemplo, eu quero dar 2 exemplos para vocês, para quem está nos ouvindo, que é uma demonstração de como o movimento negro brasileiro é ativo. No ano passado, quando o Bolsonaro tentava negociar o cargo de embaixador brasileiro nos Estados Unidos para o seu filho, que é Eduardo Bolsonaro, uma área de troca era a base de Alcântara, dos quilombolas, lá do Maranhão. O movimento negro brasileiro foi até os Estados Unidos, sentou com os deputados democratas. Esse procedimento da entrega da base, o acordo da base de Alcântara, nos Estados Unidos não passa pelo parlamento, aqui no Brasil passa. Então os parlamentares lá não sabiam, nós os informamos, trouxemos ele para o nosso lado. O deputado Henry Johnson fez um pronunciamento na tribuna, né, do Congresso Nacional lá em Washington. E não saiu uma linha aqui no Brasil sobre isso. Isso não foi noticiado no Brasil. Agora ainda, em março desse ano, pouco antes de fechar as fronteiras, do Brasil fechar com o isolamento social na pandemia, eu tive também numa sessão ordinária da OEA, no Haiti, com o familiar de uma pessoa assassinada pela polícia em Paraisópolis, naquele evento da repressão ao baile funk, que acabou com 9 jovens assassinados pela polícia. E, de novo, a gente foi até fóruns internacionais denunciar. Não tem um único assassinato de jovem negro em comunidade em favela que não termina com protestos nas comunidades, muitas vezes com bloqueio de ruas e avenidas, muitas vezes com fogo em ônibus, em automóveis. Então não há uma grande diferença ou diferenças objetivas na reação. A reação é radical, é forte, é permanente. Há uma diferença na sensibilidade da sociedade em torno do tema. Enquanto os jornalistas, a cobertura midiática, olha para as manifestações nos Estados Unidos e chama de protestos contra o racismo, e chama as pessoas de manifestantes, eles olham para a mesma manifestação aqui e chama de baderna e chama de vandalismo. Então, o que há é uma diferença no olhar e na forma como o racismo se estabelece. É aí que está a diferença. Agora, Douglas, a gente teve aí, depois do assassinato do João Alberto, o vice-presidente da República se manifestando, dizendo que não existe racismo no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro também no mesmo sentido, numa declaração, numa reunião virtual do G20. Ainda também nesse período, um grupo de juízes que se manifestou, né, a Associação de Magistrados do Estado de Pernambuco, né, alguns juízes manifestaram contra um curso online sobre racismo, dizendo que aquilo fazia parte de ideologia. Já tivemos também episódios como um diretor-geral de jornalismo da Globo publicando um livro dizendo não somos racistas. Como que você vê o negacionismo em relação ao racismo no Brasil, Douglas? A reação dele, sobretudo, ao avanço e à vitória narrativa que o movimento negro tem conquistado. Nós vivemos um ano que vai entrar para a história, por um lado, como o ano da pandemia, né, infelizmente deixa uma marca muito triste na história brasileira, aí já está chegando a 180 mil pessoas que foram levadas pela doença. Isso, sem dúvida, 2020 fica com essa marca, mas também fica com a marca do ano em que a gente mais aprofundou o debate público sobre o racismo. Esse debate está colocado sobre a mesa do debate público nacional e o movimento negro, a narrativa política do movimento negro está vencendo. Nós somos um país que a cada momento
se reafirma, sem dúvida, que reconhece como um país estruturalmente racista e de que é preciso organizar ações que enfrentem esse racismo cotidiano, permanente. Imagine você, em que época seria possível imaginar que, diante de uma situação como a que houve na sexta-feira no Carrefour, o executivo mundial da corporação fosse para a imprensa pedir desculpas, se reconhecer como alguém privilegiado, reconhecer a culpa da sua organização. Alguns podem dizer, mas aquilo foi cínico, é mentiroso, é um show para a imprensa, é uma maneira de tentar se livrar da festa de racista. Pode ser. Mas até muito pouco tempo atrás eles não se sentiam pressionados sequer a fazer isso. Então é óbvio que nós estamos muito longe de um contexto razoável. Eu nem estou dizendo que é um grande avanço, mas eu quero dizer que é uma mudança importante e que é fruto da luta do movimento negro. O imbecil, o ignorante, né, do vice-presidente da República, o seu chefe, o presidente, reafirmam as teses que eles acreditam realmente nisso. São racistas, eles não percebem, ou percebem, fazem de maneira deliberada, o quanto mal o racismo faz ao Brasil. E eles defendem essa tese, eles foram eleitos dizendo isso. Eles foram eleitos dizendo que racismo não existe. Eles foram eleitos criminalizando a luta antirracista no Brasil. Então é natural que venha alguém frases dessa num contexto como esse, porque é a forma que eles têm de se defender. Agora, isso serviu como uma senha, porque isso demonstra um nível de insensibilidade absurdo. O vice-presidente faz essa declaração, no dia da consciência negra, dia seguinte, o negro foi espancado até a morte. Isso também mobilizou a raiva e o ódio nas ruas, nos protestos negros que estão acontecendo e ainda vão continuar acontecendo em todo o país. E eu acho que é muito melhor assim, para saber, essa explicitação. Nós temos um governo explicitamente racista. É bom que isso fique evidente para que a gente saiba exatamente aonde está o nosso inimigo. Douglas, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Grande abraço. Abraço. Conversamos aqui com a liderança do movimento negro, também integrante da Uniafro Brasil, Douglas Belchior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.